Eu vos saúdo com a paz do Senhor Jesus. Amém. Amém. Aproveitando que os irmãos estão de pé, vamos fazer a leitura da palavra de Deus. Isaías, capítulo de número 65. Isaías 65. Amém? Amém. Diz o seguinte: fui buscado pelos que não perguntavam por mim, fui achado por aqueles que não me buscavam. A um povo que não se chamava do meu nome, eu disse: eis-me aqui, eis-me aqui. Amém. E o Senhor diz esta noite: Aleluia. estou aqui. Aleluia. Glória a Deus. Estou aqui. Aleluia. Amém? Amém. Glória a Deus. Pode sentar, irmãos. O Senhor se apresenta para nós. Oh, meu Deus. Ele se apresentou para nós. Aleluia. Glória. E Ele se apresenta para nós hoje, mais uma vez, Glória a Deus. para dizer aos nossos corações: tu não era conhecido como o povo que chamava pelo meu nome. Não era. Mas aprove a minha vontade, meu querer, chamar um povo que não se chamava pelo meu nome. Um povo que era conhecido pelo meu nome, eu vim para eles. Mas eles não me quiseram. Mas eu revelei-me a um povo que não era conhecido. Glória. E quando eu disse: estou aqui, Aleluia. eis-me aqui, eles disseram: sim, Santo Senhor. eu te quero, eu te desejo, eu preciso de ti, Aleluia. eu confio em ti. Tu és o meu Deus, tu és minha rocha, tu és minha fortaleza, tu és o meu socorro. Glória a Deus. Aleluia. 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 Já no começo a gente já pode sentir o chama do Espírito Santo no Glória a coração, Deus. só pela leitura da palavra de Deus. Meus irmãos, antes de eu fazer uma exposição, fazer uma aplicação também desse texto, eu quero falar um pouquinho sobre o livro de Isaías, para nós entendermos um pouco esse profeta e sua mensagem. E até antes de sair de casa, porque o pastor, eu falei para a esposa antes de sair de casa, eu disse: esse pastor, ele às vezes ele dispara assim do nada. E eu ia sair sem um esboço, daí eu peguei o esboço na mão e disse: não, eu vou preparado porque vai que o tiro pega em mim. Eu fiquei ali, quase me olhou para mim e disse: bom. Mas depois, até perguntei para ele: pastor, é introdutório? Não, é a final? Aí gerou tudo. Mais ainda. Mas vamos ver que Deus fala conosco. Irmãos, é impossível falar desse texto que eu fiz menção, de Isaías 65, sem nós termos um conhecimento do livro do profeta Isaías. E uma das coisas que a gente sempre tem que falar sobre qualquer livro ou carta que vamos mencionar, antes de nós pregarmos um texto que nós lemos, por isso que eu gosto de pregação expositiva da palavra de Deus, porque é muito fácil eu pegar uma pregação, fazer uma pregação temática. Eu pego um tema ali, pego uma concordância bíblica, vou lá no A, no B, no C da concordância e falo sobre aquele tema. É mais fácil. Não que não seja bom, tá? E não que não seja de Deus e que Deus não use. Nada a ver. Mas o que eu quero dizer é a facilidade de falar. Aí também existe a pregação textual. Existe a temática e existe a textual. A textual, a gente fica detido no texto que a gente leu, no capítulo que a gente leu, nos versículos que a gente leu. A gente fica detido nesse texto por 1 hora, se fosse possível, 2 horas, detido ali. Mas quando a gente vai para uma pregação expositiva da palavra de Deus, não basta eu conhecer somente o texto que eu li.
E também não é algo temático. Eu tenho que entender o contexto do livro, eu tenho que entender a história do livro, eu tenho que entender a cultura de quem escreveu, para quem me escreveu, para eu conseguir captar e capturar a mensagem que o profeta está trazendo, ou o apóstolo está trazendo, ou o evangelista está trazendo. Então é mais difícil, mas é mais gostoso, é mais exaustivo, mas a gente fica com o coração alegre porque a gente cava um pouco mais e a gente aprende um pouco mais. Se nós pegarmos o livro do profeta Isaías, no capítulo 1 e versículo 1, se quem quiser acompanhar com a Bíblia pode acompanhar, a gente vai ver aqui para quem Isaías está anunciando a mensagem, qual o tempo que Isaías está anunciando esta mensagem. E ele vai dizer o seguinte, visão de Isaías, ele se apresenta, filho de Amós, e ele vai dizer que teve a respeito de Judá e Jerusalém, nos dias, agora ele está falando da época, do tempo. Eu sou Isaías, filho de Amós, e eu tenho uma mensagem para quem? Para Judá e para Jerusalém. Judá e Jerusalém, que era a capital. E ele vai dizer, nos dias de Uzias, nos dias de Jotão, de Acás e Ezequias, reis de Judá. Então é nesse período que o profeta Isaías cumpre cabalmente o seu ministério. É nesse período, no período desses reis. Nós estamos diante aqui de um período, posso dizer, um dos mais turbulentos de Judá. Por que é um dos mais turbulentos da história judaica? Porque neste período em que eu estou falando, vários inimigos estavam intentando contra Judá e Jerusalém, a sua capital. Só para nós termos uma ideia, nós olhamos para a Bíblia Sagrada e nós vemos alguns reis querendo destruir Jerusalém no período do profeta Isaías. Nós temos primeiro o reino de Israel, porque Judá e Israel estavam divididos e eram inimigos nesse período, mesmo sendo irmãos, mesmo sendo parentes. E a gente vê que em Judá estava um governador chamado Peca, e esse governador odiava Judá. Ele era de Israel. Nós também temos o rei da Síria, que era governada por um homem chamado Rezim. Este homem também era inimigo de Judá. Nós temos o terceiro, que é o rei da Assíria, ou seja, Síria é uma coisa, Assíria é outra, cujos reis foram Tiglat-Pileser III, Sargão II, e o mais conhecido, que todo mundo conhece, que o seu nome é bem falado na Bíblia, que se chama Senaqueribe. Vejamos bem, esses reis estavam vindo contra Judá e contra Jerusalém no período do profeta Isaías. Só que quando a gente vai para o capítulo 1 e versículo 1, nós vemos aqui quem são os reis de Judá, da qual o profeta Isaías fazia parte do seu contexto, que estavam rodeados por esses outros reis que queriam acabar com Judá. Nós temos um primeiro rei que ele menciona no capítulo 1 e versículo 1, que é o rei Uzias. E quando a gente lê sobre o rei Uzias, nós vemos que Uzias reinou com apenas 16 anos de idade em Jerusalém, e ele fez e se propôs em consultar a Deus, em buscar a Deus, sempre buscar ao Senhor. Só que teve um problema na vida de Uzias. Uzias, ele acabou se fortificando tanto e crescendo tanto, que ele se inchou, ele se encheu de si mesmo, e ele quis fazer algo que não era para ele fazer. Ele quis ir dentro do templo e fazer um serviço sacerdotal, coisa que não podia fazer. Ele era rei e não sacerdote. Moral da história diz que Uzias fica leproso por causa do seu pecado, e ele agora tem que morar fora do palácio, porque leproso ficava do lado de fora, ele não podia ficar dentro. Então agora ele era um rei leproso, fora do palácio, porque quis fazer o que não era para se fazer. E ele morreu assim, dessa forma, excluído da casa de Deus. Depois de Uzias vem Jotão, com 25 anos de idade ele reina, e ele fez o que era reto perante o Senhor. Diz a Escritura
que o povo, mesmo com Jotão, continuava sacrificando nos altares aos deuses pagãos. Tá? E no segundo livro de Reis, capítulo 15, versículo 37, diz que naqueles dias o Senhor começou a enviar contra Judá a Rezim, rei da Síria, e a Peca, filho de Remalias. E aqui a gente vê, no período de Jotão, quando ele começou a buscar a Deus, mesmo que alguns ainda eram idólatras, Deus então levanta o rei, os reis que estão ao redor, do norte de Israel, que era a Peca, e Deus também levanta aqui o rei da Síria, Rezim, para oprimir Jerusalém e oprimir o povo de Judá. E nós vemos em Isaías 45:7, no seu livro, Isaías dizendo das seguintes palavras de Deus: eu formo a luz e crio as trevas, faço a paz e crio o mal, eu, o Senhor, faço todas estas coisas. Isaías está profetizando isso para mostrar para os reis de Judá que toda a peleja que está acontecendo, toda a inimizade e guerra que está vindo sobre o povo, ou se não toda a paz que habita sobre o povo, todo o mal que está sobre o povo e todo o bem que vem sobre o povo, tudo isso depende do Deus do povo, porque se não é Deus, aleluia, eles já seriam exterminados. Porém, Deus também diz que é Ele que traz a guerra, porque quando o povo se desvia do Senhor para julgar o seu povo, Ele trazia inimigos. Então, ao mesmo tempo que Ele trazia bonança e paz, ao mesmo tempo o povo pecava e Ele trazia inimigos para julgar o seu povo e destruir muitos deles. A gente vê que depois de Jotão se levanta um outro rei chamado Acaz, com 20 anos de idade em Judá. E diz a Bíblia que Acaz fez o que era mal diante do Senhor, e ele trouxe mais idolatria ainda. E a partir de Acaz, ele começou a fabricar dentro de Judá ídolos pagãos para que o povo adorasse. E olha o que Acaz fez. Acaz, além de fabricar os ídolos, ele pegou os seus próprios filhos e queimou-os para deuses pagãos. Colocou fogo nos seus filhos em adoração a outros deuses, segundo as abominações dos gentios, ou seja, o deus Moloque, o deus com corpo de homem, cabeça de boi, que ficava com os braços abertos, e ali os sacerdotes ficavam embaixo, ateavam fogo, tocavam tambores para não se ouvir o grito das crianças de dor quando caíam nas chamas. E ali estava o rei de Judá, Acaz, fazendo os seus filhos rolarem nos braços de Moloque e caírem nas suas chamas, agoniando em dores. E a gente vê que quando Deus olha para aquilo, Deus então os entrega nas mãos dos sírios, os quais o derrotam e os levam cativos. Ele também foi entregue ao rei de Israel, onde matou num só dia 120 mil homens de Judá por terem abandonado o Senhor. A morte veio sobre o povo, a desgraça veio sobre o povo, porque o povo se dobrou diante dos outros deuses. E em vez de se arrependerem do que fizeram, Acaz adorou os deuses de Damasco, que ofereciam sacrifícios, promovendo então a ira do Senhor. Só que depois de Acaz, a Bíblia diz que veio um rei, que eu gosto muito de ler sobre ele, chamado Ezequias, rei de Judá. Ezequias reinou por 25 anos, e diz que Ezequias pegou e começou a ser diferente. Derrubou os postes ídolos, derrubou as fabricações que Acaz tinha feito, e ele disse: nós temos que erguer a casa do Senhor, nós temos que erguer o templo do Senhor, nós temos que buscar a Deus, nós precisamos de avivamento, nós precisamos de salvação, nós precisamos de socorro, porque o povo está morrendo por adorar deuses estranhos. É hora de consertar o altar e buscar o Deus de Israel, o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. E o grande avivamento veio sobre Judá. Deus começou a agir no meio do seu povo. E sabe o que Ezequias fez? Ele trouxe os sacerdotes de volta, ele trouxe os levitas de volta. Ele pediu para que todos se santificassem, reconhecendo que o povo estava perdido diante de Deus. Todo mundo se cobre de saco e cinza, todo mundo jejua, todo mundo busca a Deus, para que Deus tenha misericórdia de nós. E no segundo livro de Crônicas 29:11 diz: filhos meus,
Não sejais negligentes, pois o Senhor vos escolheu para estardes diante dele, para servirdes, para serem seus ministros e queimar incenso diante do Senhor. Palavras desse rei. O rei da Síria, então, se levanta contra Judá. Só que agora é um pouco diferente. Ele se levanta num tempo de avivamento. Ele se levanta na hora errada contra Judá, porque ali estava um povo que estava se humilhando diante de Deus. E diz a Bíblia que o rei da Síria diz que faria com Ezequias o que havia feito com os outros reis e os seus deuses. Ele manda Rabzaquel, um servo dele, um comandante, levar uma mensagem para Ezequias e dizer: assim como eu fiz com os outros reis e os seus deuses, eu farei contigo. Vou queimar tudo, vou derrubar tudo, porque eu venho a mando de Senaqueribe, e o nosso exército é como a areia do mar, e tu sabes muito bem o nosso testemunho, que onde nós passamos nós deixamos um rastro de destruição. Só que quando Rabzaquel entrega a carta, sabe o que Ezequias faz? Ele pega a carta, levanta diante de Deus e diz as seguintes palavras: Senhor, essas palavras aqui não foram proferidas contra mim. Ele falou que faria o mesmo com o nosso Deus, ou com o Senhor, que é o Deus vivo. Nós não temos condições de vencer o exército de Senaqueribe, mas eu sei que tu és um Deus que tem todo o poder nos céus e na terra. E a ti eu entrego esta mensagem de ameaça, Senhor, sobre nós. Somos dependentes da tua presença, somos dependentes do teu. Glória a Deus. E diz a Escritura que Deus ouviu Ezequias, e Deus traz uma mensagem dizendo: da mesma forma que Senaqueribe veio, ele vai ter que pegar as coisas dele e voltar para casa. E diz a Bíblia que de noite um anjo do Senhor vem no arraial dos sírios e mata 185 mil homens naquela madrugada. E quando eles vão se levantar para a batalha, cadê o exército? Voltam humilhado para sua casa. Sabe por quê? Porque aquele que se humilha debaixo da potente mão de Deus, ao seu tempo Deus o exaltará. E Deus faz isso para a glória do seu nome, não para a glória do homem. Porque Ezequias não teve do que se gloriar, porque ele viu o livramento do Senhor. Assim acontece conosco quando Deus nos exalta. Não é colocar-nos num palanque para todo mundo bater foto. Essa não é a exaltação de Deus. Não é. Quando Deus exalta, Ele nos dá uma vitória para que as pessoas olhem e dizem: vejam o que Deus fez na vida dele. A glória é de Deus. Isaías profetizou por mais de 60 anos, denunciando as maldades e trazendo promessas de restauração sobre Judá e Jerusalém. E aqui nós temos uma observação: as profecias de Isaías, assim como muitos profetas, não foram somente para o seu tempo. Eles profetizaram naquele tempo, mas as suas profecias e as suas palavras, elas não ficaram fixadas naquele tempo. Elas também são para outros tempos. E é tão forte isso que as profecias desses homens chegaram ao nosso tempo, que estamos aqui o tempo presente. E elas são tão poderosas, as palavras de Deus ditas pelos profetas, que elas inclusive passarão no nosso tempo presente e continuarão sendo palavra de Deus e promessa de Deus. Aleluia. Glória seja dada a ti, Jesus. Nós vemos em Isaías capítulo 6, versículo do 1 ao 8, o profeta de Deus sendo chamado. E ele diz: depois disso ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei, quem há de ir por nós? Disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Se nós olharmos para a vida de Isaías, tudo na vida desse profeta tem um significado. Tudo na vida dele tem um significado. Primeiro, o seu nome. O próprio nome de Isaías significa: o Senhor é salvação. O nome de Jesus é só virar ao contrário as palavras:
salvação é o Senhor. É por isso que ele é chamado profeta messiânico, porque o seu nome também é o nome do Senhor. E não só isso, se nós olharmos a vida de Isaías, diz que o seu pai teve um filho primogênito, chamado Saer Jabuz, ou Jazub, que significa rápido é o despojo, veloz é a presa, apontando o juízo próximo que viria por intermédio do rei da Síria sobre Judá. O próprio nome do filho falava do julgamento de Deus que viria sobre Judá. E o segundo filho tem por nome Maer Dalal Hasbaz, que significa um remanescente voltará, ou seja, uma promessa aos tementes e obedientes ao Senhor no reino de Judá. Ao mesmo tempo que Deus traz juízo, ao mesmo tempo Ele traz promessa de um remanescente. Esse era o nome dos dois filhos do profeta Isaías. Um que Deus traria juízo, e outro que Deus traria um remanescente no meio do povo. E um remanescente sempre representa esperança, sempre representa saída. E é isso que Deus faz na vida desse profeta. Olha a revelação da situação do povo de Deus. A situação do povo do reino de Judá e os moradores de Jerusalém, embora fossem tidos como povo de Deus, eles eram idólatras, hipócritas e muitos até apóstatas. Se nós pegarmos Isaías 1 e 3, tem uma palavra muito forte aqui. Isaías diz o seguinte: o boi conhece o seu possuidor, e o jumento o dono da sua manjedoura, mas Israel não tem conhecimento, o meu povo não me entende. Você já imaginou isso aqui? Um animal conhece o seu dono? Um animal que é um ser irracional conhece o seu dono? Mas Deus está dizendo: o meu povo não me conhece. O meu povo não me conhece. O meu povo não tem conhecimento de mim. Com toda a inteligência e capacidade que eu os dei, é diferente de um animal. Um animal está sendo mais inteligente do que o meu povo. O meu povo anda como um animal irracional. O versículo 4 diz: abandonaram o Senhor, blasfemaram do Santo de Israel, voltaram para trás. Aqui está a situação a quem Isaías está profetizando. Aqui está o tempo que Isaías está profetizando. Aqui está o reinado ou os reinados em que Isaías está profetizando. Por esses motivos estavam sendo atacados por seus inimigos, estavam sendo dizimados por eles. Mas Isaías 11, versículo 11 e 15 diz: Deus fala pelo profeta que as ofertas, os sacrifícios, as cerimônias eram para o Senhor como abominações. Eu não quero sacrifício, eu não quero oferta, eu não quero essas coisas. Eu quero um coração quebrantado diante da minha presença. Eu quero alguém disposto a me adorar de verdade, abandonar os ídolos. Só a cerimônia e a religiosidade não adianta. O povo é acusado por várias coisas horríveis. Isaías diz que eles mereciam mesmo, era o destino de Sodoma e Gomorra. Esse era o destino que o povo merecia. Qual é o destino de Sodoma e Gomorra? Fogo, dor, morte, perda, eternidade longe de Deus, banido da face do Senhor. Isaías diz que era para ser como Sodoma e Gomorra. Olha a situação do tempo em que eles viveram. Olha o que estava acontecendo em Judá, para ele proclamar isso. Paulo diz em Romanos 9, 27 ao 29, ele diz: mas relativamente a Israel, dele clama Isaías: ainda que o número dos filhos de Israel seja como a areia do mar, os remanescentes é que será salvo. O povo pode ser milhares e milhares, milhões de milhões, mas Deus está dizendo: no meio desta multidão, o remanescente é que será salvo. Não te engane em olhar para este mundo e dizer: está tudo perdido, está tudo acabado. Não te engane não, porque Deus sempre tem os remanescentes neste mundo. Deus sempre tem aqueles que não se dobram diante de Baal e não dão seus filhos a Moloque. Deus sempre tem, sempre terá.
para que a sua palavra permaneça firme e inviolável. Sempre terá. Paulo diz, e faz a citação de Isaías 1:9: se o Senhor dos Exércitos não tivesse deixado alguns sobreviventes, já nos teríamos tornado como Sodoma e seríamos semelhantes a Gomorra. Deus é quem mantém os permanecentes, os remanescentes. Glória seja dada a ti, Jesus. Lembra de Elias? Só eu fiquei. Daí Deus diz para ele: só você? Tem certeza? Tem certeza ou exclusivo? Tem certeza ou salvador da pátria? Não. Deixa eu te dizer uma coisa, Elias. O buraco que você está é tão escuro, tão profundo, que você não consegue enxergar ao seu redor. Eu tenho que pedir para você sair da caverna, sair do escuro, para mostrar a minha glória e o meu poder, e depois dizer para você assim: eu ainda tenho 7.000 que não se dobraram. Eu tenho 7.000. Meus irmãos, as mesmas aflições que nós sofremos, os nossos irmãos sofrem neste mundo. E eu vou dizer, eles sofrem bem pior do que nós, porque basta nós pegar um aviãozinho e sair daqui lá para a Síria, para Afeganistão, para o Irã. Vamos para esses lugares e vamos ver os nossos irmãos derramando literalmente o seu sangue por amor a Cristo. Então, na verdade, nós estamos no bem bom. Isaías ensina que Israel foi responsável pela sua rejeição, pois não tiveram fé nas promessas de Deus. É revelado que eles tropeçaram na pedra que Deus havia posto. Esta pedra foi colocada não somente para condenar, mas foi colocada para salvar os que nela creem. Se para eles essa rocha foi motivo de escândalo, para os que creem será motivo de salvação. Porque dentro das suas palavras ele sempre deixa uma promessa de um remanescente. Ele sempre deixa a promessa de um renovo. E ele sempre diz que o ungido, o Messias, virá e salvará o seu povo, e libertará o seu povo. E aqueles do tempo de Isaías que acreditavam na promessa que ele falava, nas palavras que ele dizia, era o remanescente que era salvo. Mas aqueles que desconsideravam a palavra do Messias ungido que viria e reinaria, eram desprezados. E Paulo ensina em Romanos 9, 31 e 33, ele explica, inspirado por Deus, que esta pedra era Cristo, que o povo de Israel, por sua incredulidade, estava rejeitando o prometido. E mais do que isso, revela que a salvação não está condicionada somente aos judeus, mas de todo aquele que crê. E ele vai dizer no capítulo 10, versículo 11 de Romanos: porquanto a Escritura diz, todo aquele que nele crê não será confundido. Paulo está extraindo as palavras de Isaías 28 e 6, quando ele diz que todo aquele que nele crê não será confundido. Só que aí vem a questão: a mensagem do profeta Isaías sobre o Cristo é a seguinte: quem deu crédito à nossa pregação? Veja que é o profeta perguntando para o povo,